Boa noite a todos. Que prazer enorme estarmos mais uma vez aqui juntos. Que a graça, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo envolva o teu coração e aonde você estiver sendo alcançado por esta aula, por esses momentos que passaremos aqui estudando a gloriosa palavra de Deus. Gostaria que você participasse conosco aí, mostrando da onde que você está, deixando aí o seu like, se inscrevendo no canal da igreja também, mandando a sua participação, confirmando aí pelos canais digitais da PIB, né? Informando ali seu pedido de oração, dúvidas que você tem ainda sobre essa aula, que nós estaremos aí, na medida do possível, estar resolvendo, solucionando e colocando aí algo de esclarecedor para a sua vida. Também envie seu pedido de oração, que no finalzinho nós estaremos lá orando por você, pelo pedido que você estiver fazendo. Gostaria de ler uma pequena passagem das Escrituras que se encontra em Jeremias capítulo 33, o verso 2 e 3, que diz o seguinte: Assim diz o Senhor, que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou. Seu nome é Senhor. Clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Receba essa palavra esta noite. Clame ao Senhor. Há muitas coisas melhores que estão por vir. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante desse período de incertezas, de angústias, de aflições, tem de bom ânimo. O Senhor continua falando com você. Ele se importa com você. Então, clame a Ele. Ele tem coisas grandes, grandiosas e insondáveis para lhe revelar. Participe conosco, envie seu comentário, sua participação através do WhatsApp 41 98762 7516. Você que está assistindo pela Rede Super também, confirme a sua audiência. Isso nos incentiva, nos deixa muito contente. Então manda aí por lá sua dúvida. Nós vamos estar estudando aí o livro de 1 Samuel agora na primeira aula, estudando esse momento aí, fé em momentos de transgressões. Será que estamos ou não estamos passando por momentos difíceis? Será que essa história que aconteceu há milhares de anos atrás falará ou não falará conosco? Será que o contexto que existia lá tem similaridade com o que acontece conosco nesses dias? Então, preste atenção, que nós vamos através do livro de 1 Samuel. O livro conhecido, tendo em vista as suas variadas histórias, que você com certeza já ouviu falar quando era criança. Do profeta Samuel, da sua mãe Ana, do profeta, do sacerdote Eli, de Saul, do rei Saul, de Davi e Golias. São essas histórias, dentre outras, que estão presentes em 1 Samuel. E quando estamos estudando esses livros históricos, nós estamos vendo princípios da palavra de Deus que são extraídos dessas histórias. Por isso eu gostaria de chamar a tua atenção. Deixa um pouco aí outras coisas, deixa a Bíblia do teu lado, abra o seu coração, porque com certeza Deus estará falando com você aqui esta noite. Envie a sua participação aí, WhatsApp 41 987627516. Se você está acessando pelo YouTube, você pode mandar pelo chat ao vivo ali, informando a sua participação com perguntas, pedidos de oração. Essas interações que nos deixam muito contentes. Então vamos lá.
1 Samuel, fé em momentos de crise. O primeiro momento que eu gostaria de mostrar para vocês é para nós nos situarmos no tempo. Quando é que foi escrito esse livro e quando é que efetivamente o que temos ali de fator histórico. Então lá atrás nós estudamos em Gênesis lá a vida dos patriarcas, e aqui nós estamos de fato estudando a história de Israel. E aí é importante a gente entender esse fluxo do tempo até chegarmos ali, como vocês estão vendo ali, Jesus. Por que Jesus está aqui? Porque todo o Antigo Testamento ele é a preparação para o advento do Messias. A Bíblia tem um tema central que é a salvação do homem. E a salvação que houve pelo sacrifício de Jesus Cristo. Então, quando você olha as Escrituras com base nessa premissa, com base nesse foco, que é justamente a salvação através do homem, através do sacrifício de Cristo, você pode olhar todo o Antigo Testamento como uma preparação para o advento do Messias, e neste contexto nós estamos estudando a história do povo de Deus, a história de Israel, como palco, como nação da onde viria e nasceria o nosso Salvador Jesus Cristo. Lá no Novo Testamento, nós vamos ver os evangelhos que vão demonstrar o quê? O próprio advento. E ali nós vamos ver fundamentada as doutrinas de Cristo, a doutrina especificamente o sacrifício dele, a salvação, e a partir da implantação do reino de Deus, e a partir daí nós teremos então em Atos a propagação do evangelho, nas epístolas a explanação das doutrinas de Cristo e lá em Apocalipse a consumação do plano de Deus. Então temos a Bíblia como tema central, e aí eu reitero isso, a salvação do homem. A vinda de Cristo Jesus. E aí nos chama a atenção, então, o chamado de Deus para Abraão, que nós estudamos em Gênesis, a libertação, agora em êxito, do povo, quando eles se tornaram uma nação, a conquista da terra prometida, e aqui estudamos o período dos juízes, já entre 1200 e 1030 antes de Cristo, e agora nós estamos aqui situados na transição entre juízes e o estabelecimento da monarquia. Então nós vamos ver sacerdote Eli, Samuel, rei Saul e Davi em diante. Lá na sequência, nós vamos ver também esse reino quando vai ser dividido, e depois o exílio, o retorno do exílio, quando chegarmos lá em Neemias e Esdras, e aí tem um período de 400 anos onde cessam as profecias, que é o período intertestamentário, e, por final, onde entra aqui Jesus nos evangelhos. Então, aonde nós estamos situados? Justamente aqui, nesse intervalo aonde foi escrito Samuel. E, nesse sentido, o que nós temos nesse período aí? Como nós já vimos na aula anterior de Juízes, um período complicado, onde não existia um governo central, onde cada tribo fazia o que estava em sua mente, e ali, quando passa-se o tempo, nós vamos enxergar de frente já a história de Ana, que foi a mãe de Samuel, e a história de Eli já velho, e a transição, então, de Samuel como último juiz para Saul como o primeiro rei de Israel, e depois essa transição. E aí depois a gente vai estudar aí nessas próximas aulas a transição de Saul para Davi para Salomão, e aí a sequência que nós temos do reino de Israel, e depois a divisão dele entre reino de Israel e de Judá.
Então, como é que nós vamos ver isso lá? Então, Deus levantou Samuel para encerrar o período dos juízes e dar início à era dos reis. Sua época testemunhou, olha só, a decadência do sacerdócio, representado agora, o final dele, por Eli e seus filhos. E agora você também vai ver algo que era pouquinho que estava surgindo durante essa época. A introdução do ministério profético em Israel. E aí vamos ter o profetismo. Aí na sequência, quando formos estudar os profetas, isso aqui a gente vai recuar um pouco, porque a Bíblia, como ela está aglutinada por tópicos, por assuntos, por tipos de livros. Então a gente começou com o Pentateuco, estamos estudando os livros históricos, vamos passar para os livros poéticos, e aí, na sequência, profetas maiores, profetas menores. Então, nesse sentido, a questão temporal não é obedecida na forma como está disposto os livros. Por isso é importante aquele gráfico que nós vimos lá, e vira e mexe, eu vou me socorrer a ele, para nós podermos mostrar durante o estudo de profetas o que estava acontecendo na história, para que possamos entender o grau de importância e o contexto daquele momento da profecia. Por isso eu te chamo a atenção, preste muita atenção nessas aulas de história de Israel, pois elas são muito importantes para entendermos a sequência dos próximos livros. Então aqui, em 1 Samuel, final de Juízes, temos a transição então entre juízes e monarquia, e agora aqui entra a introdução do ministério profético em Israel. Existiam outros profetas além de Samuel, mas Samuel começa, de fato, sendo o último juiz, o primeiro sacerdote e profeta a servir durante um período de um rei. Note que em Samuel temos aí 3 ofícios importantes: juiz, sacerdote e profeta. Por isso, da especialidade e da forma como Deus trabalhou para transformar Samuel, um menino, desde pequeno, em alguém que conseguiria fazer esse tríplice ofício: juiz, sacerdote e profeta. Ele foi o melhor exemplo de como deveria ser um bom juiz ao governar o povo de acordo com a palavra de Deus e não por seus próprios desejos. E aí nós temos então algumas importantes lições que nós vamos tirar da vida de Samuel e desse exemplo, claro, da sua fidelidade e obediência a Deus. 1 Samuel e também 2 Samuel, que é exatamente uma sequência deles, tanto é uma sequência que foram divididos na Septuaginta, mas eles foram escritos como um só livro. O livro de Samuel é um livro de transição. É um registro da passagem do governo de Israel por juízes, como nós afinamos, e eu estou reiterando isso várias vezes, ao governo por reis. É a passagem, e aí é importante você ter isso em mente, do governo de Deus, o rei invisível, que fez diferente Israel das nações, agora, por solicitação do povo, a um rei visível, como se fosse as outras nações. Então, o princípio de Deus era que, e o princípio imposto naquele momento para Israel, é que o tipo de governo de Israel fosse uma teocracia. Mas isso nós vimos pelas histórias ao longo de Juízes, que isso não deu certo, porque foi rejeitado pelo povo. E eles, através
de pecados, da idolatria, viraram as costas para Deus. Então, em Israel, existia muita idolatria, imoralidade e problemas sérios de santidade. Razão pela qual nós vimos no livro de Juízes as variações de um momento de servir a Deus, declínio, momento de opressão, clamor, e de novo Deus libertava, de novo servia a Deus, morria o juiz, e assim foi por centenas de anos. De fato, esta geração tinha virado as costas para Deus. Mas Deus sempre mantém lá, tinha um remanescente fiel, que o adorava. Vamos ver a sequência. O livro em uma sentença. Deus levanta Samuel como sacerdote, profeta e outro último juiz de Israel. Ele aponta Saul como o primeiro rei, mas após reprová-lo, escolhe Davi como líder capaz de conduzir o seu povo. Então, em resumo, nós vamos ver Samuel sendo levantado, depois Samuel passando, então, essa direção de como juiz para Saul agora na liderança como rei. Deus o reprova, e a gente vai entender ao longo dessas aulas aí o porquê que Deus reprovou Saul como rei. E ele escolhe Davi como líder capaz de conduzir o povo. E com certeza, você já deve ter ouvido falar de Davi, das suas histórias, de como Deus os abençoou, dos seus percalços, das suas dificuldades, de ser como homem. Mas também descobriu o testemunho de Deus dizendo, olha, Davi, o homem segundo o coração de Deus. O autor é o profeta Samuel. Ele é geralmente, então, de uma forma geral, como tradição, considerado como autor, escrevendo do 1 Samuel do capítulo 1 ao 24. Natã e Gade foram os autores do restante do livro. Foi escrito ali entre 1100 e 970 anos antes de Cristo, e tem, obviamente, como destinatário o próprio povo de Israel, porque servia como para mostrar, justamente pela história, um livro histórico, mostrando o surgimento da monarquia, o final dos juízes, para que o povo tivesse em si a consciência do que aconteceu em sua história. É claro que o livro, acima de ser um livro histórico, ele possui, como palavra de Deus, princípios que serviram para aquela época e continuam servindo para os dias de hoje. Vamos seguindo então. Palavras-chave desse livro. Transição, está muito claro para nós. Esse ponto que eu falo dos juízes para a monarquia, e obviamente a outra palavra passa a ser rei. E aí nós temos a substituição da liderança. Então deixa de ser uma teocracia para ser agora uma monarquia. E aí você vai ter como 2 pontos importantes, obediência e fidelidade do homem. Não, fidelidade de Deus. Onde ele conseguiu e fez, mantendo, por mais que os homens errassem, por mais que o rejeitassem como sendo o seu líder supremo, ele honrou as suas promessas e continua honrando até o dia de hoje. A principal aplicação desse livro é o quê? Deus leva a obediência muito a sério. Leve sério a obediência a Ele, você também. Percebe que é um canal aqui de dupla. Deus leva a obediência muito a sério. Por isso que nós vemos que isso está ligado à santidade e à santificação, coisa que nós estudamos lá em Levítico. E agora você leva a sério a obediência? Você entende que é importante seguir os passos de Jesus? É importante seguir os seus mandamentos?
Jesus fala, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Então, essa demonstração de amor começou por Deus, cumprindo aquilo que ele não precisava fazer, mas ele o fez por amor, através da sua graça, do favor imerecido, ele deu o seu único filho. E agora, nós estamos, com a ajuda do Espírito Santo dentro de nós, seguindo os seus mandamentos. Então, a principal aplicação desse livro é isso. Deus leva a obediência muito a sério. Leve a sério a obediência a Ele, você também. Os principais personagens que nós temos aqui. Ana, Eli, Samuel, Saul, Jonatas, filho do rei Saul, e Davi. Então, ao longo desses encontros, nós vamos estudar cada um desses personagens, que têm seus defeitos, tiveram as suas qualidades, mas são importantes pessoas para que nós possamos estudar e, através das suas histórias, aprender coisas boas, aprender com os seus equívocos, para que nós possamos não errar e seguir de forma confiante e assertiva para o reino dos céus. Como esboço mais completo, nós temos lá, primeiro capítulo, do capítulo 1 até o capítulo 7, temos a história de Ana, de Eli e de Samuel. A primeira subdivisão nesse esboço mostra aí o nascimento e a infância de Samuel, e aí a guerra contra os filisteus. No segundo momento, nós vamos ver agora Samuel já grande, no momento que ele envolve a sua história com Saul, do capítulo 8 até o capítulo 15. Então você tem como subdivisão Saul tornando-se rei de Israel, depois Deus rejeitando Saul devido à sua desobediência, que a gente vai ver o porquê dessa obediência na sequência. Depois nós vamos ver lá, na última divisão desse livro, de Saul, a história agora de Saul e Davi, que começa do capítulo 16 e vai até o final dele, no capítulo 31. Então nós temos lá Samuel ungindo Davi, a história de Davi e Golias, Davi e Jonatas tornando-se amigos, e Saul, então, perseguindo Davi, e por último, a derrota e morte de Saul. Se você olhar através de um outro esboço, nós podemos dividir por duas partes, Samuel e a história de Saul. Então você tem lá o início da sua vida, a derrota em Afec para os filisteus, de Israel para os filisteus, e a gente vai entender a importância dessa derrota. Agora, Mispá, e aí, nesse momento, o povo vai pedir um rei, lá no capítulo 8. Depois você tem Saul é ungido, Saul é rejeitado, a história de Saul agora já envolvendo-se com Davi, Davi agora sendo perseguido, e por último lá, a morte de Saul. Os versículos chaves desse livro são, primeiro, Samuel 2:2. E aqui é importante, olha só que bonito. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Então lembra que eu falei para vocês que o período era um período complicado, um período difícil da história de Israel, tendo em vida imoralidade, idolatria. A afirmação de Samuel é muito forte. Então ele começa dizendo, primeiro, da santidade do Senhor. E segundo, combatendo a idolatria. E mostrando que essa santidade e é um entendimento que Deus é único, trará rocha como segurança e confiança em Deus. Isto é importantíssimo para que nós tenhamos em nossa mente. 1 Samuel, capítulo 8, versos 7 e 9,
também traz alguns versículos importantes. E o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo o que o povo lhe está pedindo. E olha aqui, o povo estava lhe pedindo para tirar Samuel como líder e colocar Saul como rei. E aí, olha o que Deus diz: não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. E há tempos atrás, essa palavra falou comigo muito poderosamente, no momento que eu estava discipulando uma pessoa, e essa pessoa, ela disse, depois de vários encontros que nós tivemos no discipulado, que ele não queria mais seguir a Deus, que não queria mais fazer o discipulado, e até a Bíblia que eu havia dado de presente para ele, ele foi lá e me devolveu. E de fato, nesses momentos de discipulado, quando nós estamos investindo o tempo nosso para melhorar a vida de pessoas através da palavra de Deus e mostrando o caminho do Senhor a eles, nós queremos o bem e se empenhamos para isso. E naquele momento, quando eu recebi essa negativa, eu me senti, entristecido. De fato, confesso que eu senti-me acabado, registrado, frustrado, por conta da expectativa que foi criada de que aquela pessoa se integrasse, fosse batizada, seguisse a Jesus. Mas ele havia rejeitado. E à noite eu fui e realmente dormi muito inquieto. No outro dia cedo, quando eu orei, Deus me fez lembrar dessa palavra. Interessante. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei de Israel. Não que eu fosse rei, mas eu entendi que não havia rejeitado ao Mateus, havia rejeitado a Deus. Frustração. Imagino que esse era o sentimento que Samuel estava tendo naquele momento. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito, até hoje, abandonando-me e prestando, olha só a idolatria, culto a outros deuses, também estão fazendo com você, Samuel. Você entende? E aqui a gente entende Deus falando com Samuel e mostrando a sua frustração quanto ao povo. Eu vou paralisar agora um pouquinho e eu gostaria de ver com vocês aqui, chamar o Jonatas para estar aqui do meu lado, pois ele vai estar aí, que você que mandou a sua participação, que mandou aí o seu pedido de oração, o Jonatas vai estar aqui me ajudando aí, mostrando aí, lendo aí quem participou, quem mandou a sua participação. Pode falar, Jonatas. Pô, boa noite, tudo bem? Meu nome é Jonatas, que privilégio estar na aula do meu pai. Olha só. Graças a Deus eu estou aqui, estou muito feliz e queria... Mais feliz ainda. E eu queria reafirmar para você continuar participando com a gente aqui, mandando a sua pergunta, seu pedido de oração, estando aqui com a gente. É tão bom. Eu estava já auxiliando meu pai nessa parte de interação, só que atrás das câmeras. Agora eu estou aqui com vocês e eu gostaria muito que você participasse. Então, continue mandando o seu pedido de oração, sua dúvida aqui para a gente, no número 41 98 762 7516. No número 41 98 762 7516. Eu estou prestando atenção em todos que vocês estão mandando aqui e eu vou começar agora aqui com o Francisco João, que ele está assistindo lá de Bodocó-Pé e ele está pedindo oração pelos seus irmãos. Nós vamos estar orando por você, Francisco. Também queria agradecer pela presença e audiência da Alvina Silveira, que está assistindo de Três Rios, lá de Rio de Janeiro. Queria também agradecer a Gilvanda Souza, que está assistindo de Praia Grande, Baixada Santista, lá de São Paulo. Também estamos aqui com a Maria Hélia Santos, assistindo lá de Bragança Paulista. Cleia Santiago está pedindo oração por nosso trabalho. A gente vai estar orando por você, Cleia. Também pelo Renate Williams, não sei se pronuncia assim, irmão, mas nós vamos estar orando por você, pelo irmão Rude, que está passando
por uma dificuldade com um câncer, e eu creio que se for da vontade de Deus, Deus vai curar, vai estar ajudando nesse momento difícil, e realmente é um momento complicado, mas vamos estar orando por você, Renate. Edivan Souza está falando que está assistindo lá de Jericó, Paraíba, que ele é lá da congregação da PIB, lá de Paraíba. Geocini de Curitiba sempre está assistindo com a gente, muito obrigado pela audiência, que Deus abençoe sua vida, Geocini. Nivalda Garcia, assistindo lá de Florianópolis. Marcos e Lígia também estão assistindo lá da cidade de Assis, diz que não perde um programa, então que Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado pela audiência. Estamos aqui também com o Josué, que está ligadinho lá na Rede Super. Ele está pedindo oração também, porque está passando um momento difícil, está tendo várias lutas no ambiente familiar. Nós vamos estar orando por você, irmão, que Deus te abençoe. Pela Juraci Prado também. Ela falou que está lendo o livro de Êxodo e queria saber o valor desse livro, se você pode dar uma palhinha no final. Quem sabe, lá no final, isso. Osés de Matos, nosso primo, está assistindo lá de St. Augustine, Flórida, olha que chique. Opa, que Deus abençoe você, lá dos Estados Unidos. E também, vamos agradecer também pela audiência de Luci Azeredo Barbosa, que está assistindo lá de Macaé, Rio de Janeiro. Então, muito obrigado pela tua audiência, pela tua interação. Continue assistindo o programa, que eu estou aqui aprendendo bastante com meu pai. Que Deus abençoe muito a tua vida. Daqui a pouco eu volto aqui para a gente ver as demais interações de vocês. Até mais. Amém. Obrigado, Jonatas. Que Deus te abençoe. Ó, que prazer, né? Estar com meu filho aqui. Mas assim, queridos, mande a sua participação aí. Você tem o WhatsApp aí, 41 98762 7516. Informe também lá pelo YouTube, pelo Facebook. Mande ali a sua pergunta. Confirme a sua participação de onde você está lendo, você está assistindo. Também confirme ali o seu pedido de oração. No finalzinho nós vamos estar orando, com certeza Deus vai estar ouvindo e operando na sua vida. 41 98762 7516. Voltando então à aula, como versículos chaves, nós temos também 1 Samuel capítulo 15, verso 16. Samuel, porém, respondeu: acaso, olha só que importante essa mensagem, o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quando se obedeça à sua palavra. E com certeza você já ouviu esse versículo aí de uma forma ou de outra, há algum tempo. A obediência é melhor do que o sacrifício. E a submissão é melhor do que a gordura. Em outra versão dizia o seguinte: obedecer é melhor do que sacrificar. Então, nós vamos entender o contexto que foi escrito isso aqui. Lá na frente, a gente vai entender que essa fala de Samuel foi para Saul. E aí há uma importante lição que nós vamos aprender. Por isso, esteja conosco na próxima aula, que você vai entender o contexto e o porquê que Samuel falou para Saul essa importante mensagem e que tem aplicação para a nossa vida. A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Eu gostaria que você, lembra, queridos, que eu falei que nós vamos estar estudando esse livro olhando os seus personagens. E o primeiro dele vai ser a mãe de Samuel, Ana. Essa história está lá no capítulo 1 e no capítulo 2. Ana, mãe de Samuel. A primeira coisa que nós aprendemos, olhando para Ana, é esse direito de sentir amargura. Nossa, amargura. Direito de sentir. Mas tem um sentido isso. Como muito de nós, Ana estava certo que tinha o direito de sentir amargura. Por quê? A vida não havia sido justa com ela, segundo a sua própria visão. E todos os dias que ela estava vivendo, havia aspectos que a irritavam
e lembrava o motivo da sua amargura, do seu insucesso, da sua dificuldade. De fato, tanto o passado quanto o presente testemunhava a sua amargura. Qual que era a razão disso? Ana era uma das duas mulheres de um homem chamado Eucana. E a razão dessa amargura toda é que a outra mulher, Penina, tinha filho. Tinha filhos. Porém, Ana era estéril. E o que representava isso naquele momento da história? Para a mulher, a fertilidade era algo tão importante, pois mostrava a sua competência em gerar filhos e estava ligada à sua autoestima, pois era demais valorizado a mulher com os seus filhos. Sua esterilidade, motivo de ser ela estéril, teve pelo menos 2 efeitos trágicos na sua vida. O primeiro dele, que influenciou toda a sua maneira de enxergar a vida. Ela era uma pessoa amarga. A Bíblia diz que ela estava com a sua alma amargurada. Chorava muito e até não comia. Você percebe que isso, na verdade, essa tristeza, essa alma amargurada, estava levando ela à depressão. E isso era tão grande que ela nem mesmo conseguia reconhecer as evidências da graça de Deus em sua vida. Faz lembrar do salmista, que dizia: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Porque na expressão do salmista ele estava dizendo: eu só consigo olhar e ver problemas, ver montes que eu não consigo transpor. Eu estou ilhado, eu estou aqui fechado. E a resposta dele, para ele mesmo, foi o quê? Olha, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Mas, para Ana, tudo o que acontecia na vida dela, de coisas boas, era submergido, era afogado em seu coração pela amargura. Ela era uma pessoa triste. A razão da sua existência estava ligada à sua fertilidade. Ana não tinha filhos, porém o marido a amava e sentia muito empatia por sua situação. Mas isso não era suficiente para Ana. Pois, a cada dia, ao ver os filhos da sua rival, e ao ser lembrada pela Penina, que ela não podia ter filho, isso amargurava o seu coração, a entristecia e a impedia de enxergar Deus. E a graça de Deus nas pequenas coisas do dia a dia. Portanto, essa amargura influenciava seu relacionamento com Deus. Em suas orações, ela falava que se sentia humilhado. A condição dela era de humilhação. Então, a sua visão, a sua cosmovisão do mundo, a sua perspectiva da sua vida aqui na Terra,
era tão marcada por essa tragédia pessoal que ela não conseguia enxergar beleza, bondade ou a graça de Deus que preenche toda a vida daquele que crê nele. Isso fala comigo e você, sabe por quê? Porque muitas vezes sentimos-nos tão desanimados e amargurados que não conseguimos perceber as evidências do amor e da graça da vida que Deus nos concede. Você se sente assim? Você já se sentiu assim? Porém, lá no fundo da sua dor, no momento em que seu marido, como ele fazia todos os anos, foi sacrificar, subiu para sacrificar, ela conseguiu, num dado momento, dar 2 passos fundamentais para sair desse momento de depressão. Em oração, ela apresentou sua amargura para Deus. E quando ela subiu lá para a cidade onde ficava o tabernáculo, quando ela foi orar, o sacerdote Eli a viu abrindo a sua boca, mas não saía som. E Eli, vendo ela, pensou, olha, ela está embriagada. E Eli foi lá repreendê-la. Aí ela abriu o coração e contou o que estava acontecendo. E aqui a gente aprende o seguinte, queridos. No momento da oração, do clamor, lembra lá de Jeremias 33:3? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandiosas e firmes que não sabes. E aqui ela estava fazendo isso, contando a sua amargura para Deus, trocando o seu fardo, falando das suas tristezas, tendo um relacionamento com Deus. E aí, a partir desta oração sincera, essa oração, este momento de fato de entrega, ela começou a reordenar as suas prioridades na oração. E como é que ela fez então isso para reordenar as suas prioridades? Ela fez o compromisso, olha só, de dedicar aquele filho pelo qual ela estava orando ao Senhor. Ela não queria mais um filho somente para ela. Então, por mais que aquilo a afligisse, ela entendeu, olha, estou sendo muito egoísta, que parece que eu só estou pensando em mim, estou me vitimizando e me colocando como amargura, tudo. Calma aí, não. Senhor, eu quero ter um filho, mas este meu filho será dedicado ao Senhor. Então ela começou a enxergar, além das suas próprias necessidades, e ver o bem que a provisão para a sua necessidade poderia fazer aos outros. Entende? Então deixou de ser algo só para ela, mas ela entendeu, se eu colocar esse filho para Deus, com certeza ele também vai abençoar os outros. E aí, Deus a abençoou, ouviu a sua oração. E ela teve essa criança. E aí, quando Samuel foi desmamado, o que o segundo costume deveria ter ocorrido aos 3 anos de idade, então você teve esse período ali de convivência entre ela e a criança, o menino foi levado então a Siló e apresentado ao sacerdote Eli. E aí Ana contou que havia orado por aquele menino e agora o estava entregando para serviço do Senhor. Então você imagina você orar para que Deus mudasse
a sua fertilidade, quando você tem um filho, você vai agora e entrega para o Senhor? Devia ter sido doloroso para Ana voltar para casa sem Samuel. Mas quando você olha no capítulo 2, você vai ver uma oração bonita, de pura alegria. A mulher amargurada e triste, que não conseguia perceber a graça de Deus, agora via o Senhor claramente e estava alegre. E o Senhor, na sequência, agraciou ela de mais 5 filhos. E todo ano ela subia lá para levar uma roupa para Samuel, enquanto Samuel crescia. No contraponto, nós vamos ter a vida do sacerdote Eli. Os fracassos familiares de Eli. A Bíblia registra que Eli era homem consagrado e justo, mas os seus filhos, olha só que frase triste, não se importavam nem um pouco com o Senhor. Os filhos de Eli, que eram ali na sucessão, seriam os sucessores deles, que já atuavam, tendo em vista que Eli já era também uma pessoa idosa, estavam agora violando os preceitos da lei quanto aos sacrifícios que significavam a aceitação de Deus aos pecadores. O costume da época era o quê? Quando as pessoas, os israelitas, iam sacrificar, no momento em que estava ali, colocando a carne ali para sacrifício, eles poderiam colocar com espeto, e ali o que eles pegassem do espeto serviria para a alimentação dos sacerdotes. Mas eles violavam isso e queriam escolher o melhor da carne antes que fosse ofertada a Deus. Por isso que eles violavam o sacrifício e que tomavam o que seria precioso para Deus, para eles. Portanto, naquele momento, que se representava a santidade, e que eles iriam sacrificar pelos pecados do povo, os filhos de Eli, eles mesmos que defendiam a casa do Senhor, estavam violando os preceitos da lei. E não paravam aí. Cometiam adultério com mulheres que estavam próximas ali ao templo. E também estavam dispostos a usar a violência quando o povo a quem serviam como sacerdotes. Porque aqueles que se negavam a entregar a carne antes do sacrifício, eles batiam neles. Eli repreendia os seus filhos, mas eles não davam atenção. Eli não fazia nada além de repreendê-los. Chamava a atenção, mas os pecados eram graves que eles devia ter retirado eles do sacerdócio. De fato, os filhos de Eli trocaram o Senhor pelos prazeres da vida. Como consequência, Deus enviou um profeta para anunciar o juízo sobre a casa do sacerdote. E uma série de eventos trágicos ocorreriam porque os filhos de Eli desprezaram as ofertas e os sacrifícios. E Eli os honrava mais do que a Deus. Ninguém, conforme a palavra do profeta, dentre os seus descendentes, alcançaria idade avançada. Morreriam na flor da idade. Deus anunciou também que levantaria outro sacerdote no lugar de Eli e de sua linhagem. Então, como explicar esse problema que aconteceu com Eli? Pais muito ocupados não dispensam tempos suficientes para os filhos. A espiritualidade dos pais, quem sabe, não era atraente aos filhos. Pais consagrados a Deus cobravam demais, esperam demais dos filhos, e essa cobrança efetiva os desvia de Deus, porque eles viam como um Deus, como um carrasco. Pais consagrados são uma boa influência, mas a influência não consegue determinar o que a pessoa irá ser na vida.
porque há uma questão de escolha. Os filhos, assim como os pais, têm de assumir os próprios compromissos espirituais. E aí, numa sequência, vem o juízo de Deus. No momento de guerra de Israel contra os filisteus, eles foram lá levar a arca, os 2 filhos de Eli, achando que a arca seria a certeza da vitória. E o que aconteceu foi que essa arca foi tomada pelos filisteus e os filhos de Eli morreram jovens. E quando Eli soube dessa notícia, ele caiu da cadeira e quebrou o seu pescoço e também morreu. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais de detalhe na próxima aula. Nós vamos ter uma pergunta, eu gostaria que o Jonatas voltasse aqui, para uma pergunta integrante. Então, veja lá, Jonatas. Dá uma olhadinha ali. Qual que é a pergunta que você está vendo aí? Então, gente, a gente está fazendo agora uma dinâmica com vocês, que a gente quer fazer esse momento de perguntas intrigantes, tá? A gente preparou 2 perguntas principais, mas nós queremos também que você envie sua dúvida. Quando a gente está estudando a palavra de Deus, a gente entende que o livro é muito complexo, tem várias dúvidas que a gente precisa tirar, e você pode enviar, que eu estarei enviando para o professor Mateus. Tá bom? Então, a primeira dúvida que a gente preparou aqui foi: quando Eucana possuía 2 mulheres, e os outros líderes de Jacó, Davi e Salomão também, por que, então, a poligamia existiu no meio do povo de Deus? Olha, excelente pergunta. Então, a gente vê que a Bíblia não diz que a poligamia era permitida ou era algo que Deus o fez. Pelo contrário, quando Deus estabeleceu a família, ele estabeleceu dizendo: olha, e deixará o varão, o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, não as suas mulheres. Então o plano de Deus sempre foi monogamia. E isto aqui de você ver poligamia, até que alguns lá, era algo contrário àquilo que Deus queria qual o plano original de Deus. Mas, porém, então era praticado na época. E por que era praticado? A gente vê por alguns motivos, né? Produzir mais filhos para ajudar na realização dos negócios da família e assegurar a continuação da sua descendência, e também porque possuir muitos filhos era um símbolo de status e de riqueza. E também a gente vê que muitos jovens eram mortos em batalha, e a poligamia era um meio de sustentar mulheres que de outra forma teriam que permanecer solteiras e provavelmente destituídas. Não obstante, por mais que ocorresse isso lá no Antigo Testamento, a poligamia frequentemente causou sérios problemas para aqueles que a tiveram. Então, eu reafirmo, o plano de Deus nunca foi poligamia. Pelo contrário, era monogamia. Como o tempo já se esgotou, na próxima semana nós faremos mais questões, né? E aqui, né, Jonatas, gostaria que você lesse aí as últimas participações e rapidamente, daqui um pouco, nós estaremos orando. Tá bom, rapidamente, gente. Muito obrigado, Nice Barbosa, está participando lá de Recife, Pernambuco. Claudinei, da cidade de Tarumã, de São Paulo, muito obrigado pela tua audiência. Valdirene, ela está pedindo oração porque ela iniciou seu discipulado, também está pedindo oração pelas 2 amigas que estão de Covid, e também ela pediu pela recolocação do seu filho no meio profissional. Nós vamos estar orando por ele. Leonice também está pedindo oração em relação à documentação do seu apartamento, vamos estar orando por você. Ana Rosa está falando da sua participação lá de Pernambuco, muito obrigado. Graciele está pedindo oração pela família, pelo seu marido, vamos estar orando. Sandra Martins também, ela está lá assistindo a gente lá de Vitória, muito obrigado, está pedindo oração pela família. Altamir está participando também, falando da gente, muito obrigado, Altamir, pela sua presença. Geraldino Mendes está lá da Primeira Igreja Batista, lá de Rio das Ostras, Rio de Janeiro, já fui para aí, muito bom. Josefá da Silva está pedindo oração pelo seu esposo, vamos estar orando por ele, Deus vai tocar o coração do seu esposo aqui, ele está pedindo por motivo de conversão.
E também Maria Hélia gostaria de pedir, está pedindo oração pela tia, amiga dela, que está passando por um momento difícil. Ela foi fazer uma cirurgia e acabou pegando Covid lá no hospital. Nós vamos estar orando por vocês aí. Muito obrigado pela tua interação. Deus bendito, tu conheces os pedidos de oração, te agradecemos fortemente por os momentos que nós passamos aqui. Tu podes operar, Senhor, de forma grandiosa, Senhor, curando, salvando, ó Senhor, e libertando. Tudo isso, Senhor, eu peço no nome maravilhoso de Jesus. Que Deus te abençoe e esteja conosco na próxima semana, onde estaremos estudando ainda o livro de 1 Samuel.